Oi. Aqui é a Sereia ASMR e você está assistindo mais um vídeo do meu canal. Gente, o vídeo de hoje, mais um vídeo de história que eu sei que vocês gostam muito e que eu demorei para trazer um novo. O último que teve foi sobre a guerra da Ucrânia, que inclusive eu deixei de atualizar vocês sobre, mas nunca é tarde. Hoje a gente vai falar sobre uma guerra que já passou, que é a Guerra do Paraguai. Então já deixa like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição do vídeo também. E é isso, tem meu outro canal também, gente, o canal Yashow, tá? Lá eu tô postando sobre o meu dia a dia. Eu acabei de me mudar, tô morando sozinha, então lá eu postei tudo pelo meu apartamento. Tem muito vídeo legal. O canal tá flopado, não tá entregando pras pessoas. Então se você puder ir lá, dar um like, assistir, dar uma força, eu vou ficar extremamente grata. E eu tenho certeza que se vocês gostam desse canal, vocês vão gostar daquele também, onde eu mostro mais o meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Gente, a Guerra do Paraguai foi uma guerra extremamente sangrenta, a guerra mais sangrenta que a gente teve aqui na América do Sul. Foi uma guerra que devastou o Paraguai, deixou muitos mortos, aniquilou de um terço a metade da população do Paraguai da época. Então, assim, foi uma guerra terrível, tá? E essa guerra teve muitas controvérsias, tá? Entre os historiadores. Então, até hoje ainda existem algumas controvérsias. Algumas já foram aniquiladas, já não existem mais. Algumas suposições, teorias que tinham, hoje em dia não tem mais, sobre as causas da Guerra do Paraguai. E eu já vou falar sobre elas. Então, a Guerra do Paraguai durou bastante tempo, foi entre 1864 até 1870. E algumas teorias da causa da Guerra do Paraguai... Eita, desliguei o microfone sem querer. Alguma das teorias da causa da Guerra do Paraguai seria porque o Paraguai, na época, era uma superpotência e estava em ascensão. Então, a Inglaterra lá da Europa ficou com medo de talvez o Paraguai crescer demais e aí, sei lá, ser uma nova potência mundial, o que já caiu por terra, o que todo mundo já sabe que é mentira. Que a Inglaterra não financiou a Guerra do Paraguai, muito pelo contrário, a Inglaterra investia no Paraguai. E o Paraguai era um país que estava em desenvolvimento, mas estava muito longe de ser um país desenvolvido como a Inglaterra era na época, né? O Paraguai não tinha indústria como a Inglaterra, enfim. Era um país que estava investindo na alfabetização, era um país que era muito alfabetizado, ao contrário do Brasil, que era um país totalmente analfabetizado, desculpa, gente. Um país totalmente analfabetizado, um país que não tinha escolas, então o Paraguai investia nisso. E também estava investindo bastante no serviço militar, tá? Eles estavam construindo várias indústrias bélicas, construíram a primeira ferrovia da América do Sul. Só que mesmo assim, o Paraguai estava longe de ser um país desenvolvido igual a Inglaterra. Então não havia motivos para a Inglaterra querer destruir o Paraguai, tá? A Inglaterra, ela se meteu sim na guerra de certa forma, emprestando dinheiro para os países que estavam contra o Paraguai, principalmente para o Brasil. Só que ela queria se beneficiar disso, ela queria ganhar depois em cima desses empréstimos, por isso que ela emprestou, não porque ela estava querendo destruir o Paraguai. Então essa teoria de que o Paraguai estava querendo ser maior que a Inglaterra estava com medo, é mentira, já caiu por terra, tá? Então é uma teoria que já foi quebrada. Também tem outra teoria de que o Solano Lopes, para quem não sabe, Francisco Solano Lopes era o presidente vitalício do Paraguai, ou seja, um ditador, presidente que ia ficar até o final da sua vida aí no mandato, um ditador. E muita gente falava, né, que ele era o grande causador da guerra, que inclusive os paraguaios antigamente viam o Solano Lopes como um traidor. Hoje em dia eles veem como um herói, mas antigamente era visto como um traidor da pátria por ter devastado o Paraguai, por ter matado quase metade da população paraguaia, né? Porque teoricamente ele teria causado a guerra. E tinha a teoria de que ele era o grande causador de tudo isso, que ele tinha o sonho expansionista de ser igual a Napoleão Bonaparte, criar
o Grande Paraguai e tudo mais. Só que também caiu por terra. Realmente, o Solano Lopes, ele tinha esse sonho de expandir o Paraguai, sim. Ele era um cara bem militarizado, ele implantou um serviço militar bem bacana lá no Paraguai, com um exército de quase 100 mil homens, bem preparados para uma guerra. Inclusive, ele já estava fazendo isso porque ele tinha a intenção de ir lá invadir a Argentina. Só que essa visão de que ele era o grande louco, o causador da guerra e etc. também está errada, tá? E na verdade não teve um causador da guerra, assim, um único motivo. Na verdade, foi uma disputa de interesses. Foi o reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, que era a Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho aqui de geografia para vocês entenderem o posicionamento do Paraguai. Vou colocar uma foto aqui do mapa. Como vocês podem ver, o Paraguai não tem acesso ao mar, certo? E naquela época, em 1800 e bolinha, era de extrema importância ter acesso ao mar, porque era pelo mar que fazia exportação de mercadorias, importações, enfim, tudo fazia pelo mar naquela época. Então era muito importante ter acesso ao mar. E o Paraguai, geograficamente falando, não tem esse acesso. Então ele dependia de acordos ali com as nações da Bacia Platina. Desculpa, tá mexendo no cabelo. Então ele dependia ali de acordos com as nações. E aí o que aconteceu? Um belo dia, o Uruguai, ele tinha dois partidos, os colorados e os blancos. Os blancos tinham amizadezinha lá com o Solano Lopes, lá com o Paraguai, e os colorados com o Brasil. Daí o Brasil, pensando nos seus próprios interesses, foi lá que se meteu militarmente lá no Uruguai para colocar os colorados no poder. Isso foi totalmente mal visto, né, por Solano Lopes, enfim, porque para que o Brasil estava indo lá querendo se meter ali naquele país? E para quem não sabe, o Uruguai já tinha sido parte do Brasil, tá? Então, isso foi mal visto. E quando isso aconteceu, para piorar a situação, o que o Brasil fez? Como os blancos não estavam mais lá no poder, eram os colorados, então eles impediram a passagem do Paraguai para o mar. E como eu disse, o mar era muito importante naquela época, ainda é, mas naquela época era muito mais. Então o Solano Lopes ficou revoltado, né? Aí ele mandou uma cartinha lá para Dom Pedro II, que era o nosso imperador da época, que estava aí no comando desde os 14 anos de idade, mandou uma cartinha lá para Dom Pedro II e falou assim, olha, e aí, qual vai ser? E aí, o que Dom Pedro fez? Não respondeu. O Paraguai, pé da vida, foi lá e fez a sua primeira ofensiva contra o Brasil. Sequestrou um barco, o barco Marquês de Olinda, que estava indo até Cuiabá e levava o presidente da província do Mato Grosso, Francisco Carneiro de Campos. E aí eles foram lá e sequestraram esse barco e sequestraram o presidente e deixaram ele em prisão paraguaia, onde ali mesmo ele acabou falecendo. Foi em 26/12/1864. Logo após eles fazerem isso de sequestrar o barco brasileiro, 6 semanas depois, eles foram lá e invadiram o Mato Grosso. E o Brasil não estava esperando por isso, tá? O Brasil mal tinha exército. O exército que o Brasil tinha era a Guarda Nacional. Eles tinham 10 mil homens totalmente despreparados. O Brasil não era nada militarizado. Então, assim, quando eles invadiram, pegaram o Brasil totalmente de surpresa. Fora que esperava que se o Paraguai fosse invadir, que ele invadisse ali pelo Rio Grande do Sul. Só que não, ele invadiu ali pelo Mato Grosso, onde era de mais difícil acesso. Então eles ficaram ali, os paraguaios ficaram ali no Mato Grosso por muito tempo, tomando conta daquela região. E além disso, quando eles entraram com mais de 7 mil soldados lá, devastando a cidade, saqueando, matando civis, enfim, eles devastaram totalmente o Mato Grosso. E naquela época, quem lutou contra esses soldados paraguaios foram civis brasileiros, donos de fazenda, enfim. Teve até uma batalha que aconteceu em Dourados, que foi contra 15 brasileiros e 300 paraguaios, liderado pelo Antônio João, e eles lutaram ali. Esse Antônio João, ele é um grande símbolo no Mato Grosso do Sul, considerado um herói, porque foi ele que liderou ali os 15 brasileiros para lutar contra 300 soldados paraguaios. E aí eles ficaram lá no Mato Grosso até 1868. Depois eu vou explicar por que essa guerra durou tanto tempo, tiveram diversos fatores.
E aí depois, não satisfeito, Solano Lopes de estar lá no Mato Grosso, ele queria invadir o Rio Grande do Sul. Só que para entrar ali tinha que passar pela Argentina. Então ele chegou lá num Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina na época, falou assim, ó, seguinte, isso em 1865. Seguinte, deixa eu passar aí pelo seu território para invadir ali o Rio Grande do Sul. E a Argentina, que já tinha negado um pedido do Brasil, para que o Brasil também pediu a mesma coisa, só que para invadir o Paraguai, virou pro Paraguai e falou, ó, não, aqui vocês não vão passar, não quero me meter nessa guerra, ninguém vai passar por aqui. Só que o Paraguai falou, ah, é? Você acha que eu não vou passar? Se eu não vou passar por bem, eu vou passar por mal. Então ele foi lá e invadiu a força, a mão armada, enfim. E ele invadiu a cidade de Corrientes. Só que essa batalha que aconteceu ali em Corrientes, no Rio Grande do Sul, foi facilmente vencida pelo lado opositor. Conseguiram tirar os paraguaios ali rapidamente. E aí, quando o Paraguai invadiu a Argentina virou pro Brasil e falou, agora eu sou obrigada a me juntar com vocês. Então aí juntou a Argentina, o Brasil e o Uruguai, porque o Paraguai também invadiu o Uruguai porque eles queriam colocar os blancos no poder, lembra? Que eles tinham os blancos lá preferidos deles, amiguinhos deles lá no Paraguai, o Brasil colocou os colorados no poder, então eles queriam reestabelecer o poder para os blancos. Então aí eles falaram, os três países, Uruguai, Brasil e Argentina. Desse jeito não dá em Paraguai, então a gente vai se juntar e vai lutar contra você. Então aí eles formaram a Tríplice Aliança. Só que assim, o exército da Argentina, do Uruguai e do Brasil juntos não dava conta do exército paraguaio, porque como eu disse lá no começo, o Solano Lopes ele era muito militarizado e ele militarizou o Paraguai de uma forma grandiosa, assim, porque na época ele já tinha esse plano de expandir o Paraguai mesmo. E então ele já tinha um exército grande e o argentino, o Brasil e o Uruguai não tinha. E aí como é que eles conseguiram? Se o exército do Paraguai era maior do que o exército dos três juntos, como é que eles conseguiram vencer a batalha lá do Rio Grande do Sul e de Corrientes, na Argentina? Porque o exército paraguaio era muito sanguinário, então eles acabaram pegando a inimizade da população local. Então a própria população começou a lutar contra eles para expulsar eles dali. Então eles foram facilmente vencidos ali e tiveram que deixar as regiões. Depois ocorreram várias batalhas que são muito importantes, cai no Enem, para a Guerra do Paraguai, que foi a Batalha do Riachuelo. Tem até um quadro super famoso, vou deixar aqui o quadro. A Batalha do Riachuelo, que aconteceu no Rio Riachuelo, que foi o seguinte: as embarcações brasileiras estavam ali, tampando a passagem ali no rio, e aí o Solano Lopes falou, vamos lá, para a tripulação paraguaia, vão lá, destrói aqueles barquinhos ali brasileiros, enquanto eles estiverem dormindo, chega lá, abalando tudo. Só que o Solano Lopes, os barcos paraguaios não eram barcos de guerra, eles adaptaram machatas, uns barquinhos assim, com canhões. E quando eles chegaram lá, eles começaram ganhando, né? Porque eles chegaram, a tripulação brasileira estava despreparada, desprevenida, a maioria dormindo. Então eles chegaram abalando lá, achando que já estava ganhando. Só que os barcos brasileiros eram mais preparados, eram barcos propriamente de guerra. Então eles foram lá com os barcos e começaram a passar por cima dos barcos paraguaios, que eram simplesmente de madeira, e os de guerra, tipo de metal. Então eles conseguiam destroçar os outros barcos e eles acabaram ganhando essa batalha do Rio Riachuelo. E aí o Dom Pedro II mandou pintar aquele quadro que eu coloquei aqui. Também teve outra batalha que foi muito importante, foi a Batalha do Tuiuti. A Batalha do Tuiuti aconteceu 2 vezes, em 24 de 5 de 1866 e 31 de 11 de 1867. Da primeira vez, como é que foi? Depois que o Paraguai começou a perder as batalhas, eles começaram a entrar na defensiva. Então, eles já não estavam mais para atacar, invadir os outros países. Eles começaram a defender o próprio país, porque as tropas da Tríplice Aliança estavam avançando. Então, quando a tropa da Tríplice Aliança avançou, eles montaram um acampamento ali na região do Tuiuti. Quando eles montaram o acampamento ali, o Solano Lopes armou uma emboscada de atacar pela frente e pelos lados em um momento em que eles não estivessem esperando. E foi uma batalha extremamente sangrenta, tá? Morreu muita gente, não só soldados como civis. Durante essa matança, a Tríplice Aliança conseguiu reverter a situação e conseguiu ganhar. Mas como? Se o exército paraguaio era bem mais preparado e tudo mais.
a Tríplice Aliança tinha canhões na frente, então eles conseguiram reverter a situação. E naquela época, quem estava no comando foi o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, ele não era duque, mas ele foi nomeado pelo Dom Pedro II como duque. E ele chegou no exército, botando pra quebrar mesmo. Desculpa o palavreado, mas ele chegou botando ordem, porque o exército brasileiro era basicamente formado por indígenas, negros, pessoas que não tinham porquê, não eram patriotas, escravos, não tinham porquê lutar pela sua nação. Naquela época o Brasil era totalmente escravista. Então eram pessoas que não tinham uma ideia, vou lutar pela minha nação, ao contrário dos paraguaios, que o Solano Lopes já tinha implantado essa ideia na mente deles, militarizada. Então, o Duque de Caxias, ele chegou no exército para liderar e para colocar ordem e fazer mudar a cabeça dos civis que estavam lá lutando, né? E falar, olha, gente, a gente precisa se tornar soldados, lutar brevemente pelo nosso país e tudo mais. Então ele conseguiu, ele trouxe equipamentos de fora do Brasil. Então ele conseguiu aí reverter a situação. Durante a guerra ele conseguiu criar um exército bom o suficiente. E como a população do Brasil era mais numerosa, então o nosso exército conseguiu fazer um plot twist aí, dar uma reviravolta e conseguir começar a vencer as batalhas, né? Até porque depois o exército paraguaio, como eu já disse, começou a ficar enfraquecido e começou a recuar. E como é que o exército brasileiro cresceu? O Brasil, ele inventou uma coisa assim chamada Voluntários da Pátria, que na verdade era mandar os escravos para a guerra, basicamente. A ideia era que qualquer um pudesse lutar na guerra, mas os senhores que tinham escravos começaram a mandar os escravos para a guerra e eles tinham a promessa aos escravos de libertação, de liberdade depois que a guerra fosse vencida. Então, os escravos começaram a querer ir para a guerra lutar para ganhar a liberdade. O exército brasileiro foi crescendo e com a ajuda do Duque de Caxias foi se tornando realmente um exército militarizado, bom para lutar numa guerra. Então eles conseguiram reverter aí a situação na Batalha do Tuiuti e as duas vezes a Tríplice Aliança ganhou. Só que por que a guerra durou tanto tempo, sendo que logo lá no começo o Paraguai já recuou, né? Eles se manteram ali no Mato Grosso do Sul, mas depois eles tentaram invadir a Argentina, o Rio Grande do Sul, e eles já recuaram. Porque muitos fatores fizeram com que a guerra tivesse uma continuidade. Primeiro que tinha muita gente morrendo de doenças, morrendo no pântano ali do Paraguai. Então a guerra teve muitas mortes por doenças. Tá? E o exército da Tríplice Aliança teve muita dificuldade de entrar em Assunção. Para quem não sabe, naquela época, para ganhar uma guerra você tinha que entrar na capital, né? Então a capital, Assunção. Dificuldade de entrar ali em Assunção porque tinha um forte lá, que é o forte de Humaitá, que é o plot twist mais uma vez. O forte de Humaitá lá no Paraguai foi construído com a ajuda do exército brasileiro e depois foi um desafio para o próprio exército conseguir invadir ali. Então eles ficaram muito tempo tentando invadir. E fora que tinha muito desentendimento entre os exércitos ali dos países, né? Argentina, Uruguai, eles brigavam muito entre si. E aí o Duque de Caxias conseguiu chegar e amenizar essa situação, mas a guerra se estendeu por conta disso, porque tinha muita doença entre o exército. Então quando o Duque de Caxias chegou lá também para colocar ordem, ele viu que muitos soldados que estavam no hospital, na verdade, eles estavam fingindo doenças para não ter que lutar. Então, alguns fatores aí auxiliaram para que a guerra durasse mais tempo do que era previsto que fosse durar. Depois disso, teve uma fase que ficou conhecida como Dezembrada para nós brasileiros e Dezembro Negro para os paraguaios, que foi uma sequência de batalhas que foi colocando fim à guerra, que aí teve finalmente a invasão do forte, depois a Batalha do Rio Itororó, depois do Rio Havaí, depois das Lomas Valentinas. Então aí foi encaminhando para o fim da guerra em dezembro de 1868. Em 1 de 1 de 1869, o Duque de Caxias ele conseguiu finalmente invadir Assunção. E depois disso, o Duque de Caxias olhou e falou assim, gente, a guerra tá vencida, a gente venceu, tipo, não tem porquê a gente continuar... Desculpa, não tem porquê a gente continuar avançando em cima do Paraguai, né? Porque a gente vai estar lutando a gente vai estar matando, né? A gente não tá indo lutar, a gente tá indo matar as pessoas, tá sendo uma matança. Então não tem por que a gente continuar.
E ele falou, se for pra ser assim eu não quero, saiu da liderança do exército, foi pro administrativo, e aí no lugar dele entrou o Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel. Ele entrou aí pra dar continuidade na guerra, porque agora não era mais uma guerra em questão de interesses, era uma caçada a Solano Lopes. E o Duque de Caxias, gente, ele é considerado um herói, né? Os heróis da guerra, considerados os heróis brasileiros da guerra. O Duque de Caxias, esse Conde Deu, e o Antônio João, que lutou lá no começo, que eu falei, os 15 brasileiros contra 300 paraguaios. Tanto que o Duque de Caxias é patrono do nosso exército. Depois teve uma batalha, que foi uma batalha terrível. O exército paraguaio já não tinha mais homens, porque a Tríplice Aliança simplesmente fez uma devastação, né? Mais de 1/3 da população foi morta, quase metade da população paraguaia. Hoje em dia tem uma estimativa, assim, de quantas pessoas foram mortas, 300 mil pessoas do Paraguai. Então, assim, foi muita gente que morreu entre soldados e civis. E no final da guerra já não tinha mais homens pra lutar. E aí, o que o Solano Lopes fez, não satisfeito, ele falou, não, a gente vai ter que continuar lutando. Ele começou a colocar crianças pra lutar, meninos de 12, 13, 14 anos. E tem relatos que falam que colocou eles com barba no mato, assim, na Batalha de Anu, que seria uma barricada pra atrasar o exército pra chegar até Solano Lopes. Então, foi, assim, terrível, porque foi uma matança, né? Você colocar criança pra lutar com o exército, mataram muita criança, muita gente, e foi horrível. Aí, finalmente, a batalha foi se encaminhando pro fim, né? Quando a Tríplice Aliança venceu essa batalha de Anu covardemente, né? Porque foi contra crianças, na maioria do exército que tava lutando. E depois que eles ganharam isso, eles conseguiram, no Cerro de Corá, finalmente capturar Solano Lopes. Deram uma flechada nele, uma lança. Com a lança feriram ele. E depois ele conseguiu fugir. Se negou a se entregar. E ele foi acertado no peito com um tiro e morreu. Por muito tempo ele foi considerado pelos paraguaios como um traidor, por ser louco, por se meter numa guerra contra 3 países e colocar o Paraguai numa situação que deixou ele destruído, com uma dívida gigantesca que ele não pagou. Foi perdoada pelo Brasil essa dívida, porque não tinha como pagar uma dívida assim imensurável. Só que hoje em dia ele é visto como um herói, porque ele lutou pelo seu país até o último momento. Ele não se rendeu, ele falou, não vou me render, e ele morreu pelo seu país. E essa guerra trouxeram diversas consequências, né, para todos os países envolvidos e para o Brasil também. O Paraguai perdeu território para a Argentina e para o Brasil. Esses países, Argentina, Uruguai, finalmente tiveram a consolidação dos seus territórios, porque antes não... E o Paraguai, porque antes era meio perdido, assim, eles tiveram a consolidação dos territórios. Foi esse um dos grandes motivos da abolição da escravidão no Brasil, porque o exército de civis que não eram escravos, enfim, lutava lá com os escravos, e o exército começou a ser contra a escravidão, porque viram que aquelas pessoas que eram escravos, que não eram considerados nem gente naquela época, que eles eram sim, né, que lutaram lado a lado, braço a braço. Então o exército lutou, foi um dos grandes porta-vozes aí para ter a abolição da escravidão aqui no Brasil. Então depois disso também, porque quando os escravos voltaram da guerra, eles foram libertos, mas via lá sua família, seus semelhantes ainda sendo escravizados. Então eles lutaram para que acabasse, e a Guerra do Paraguai deu início a isso. Também quando eles voltaram, o exército, eles não tiveram o reconhecimento da monarquia, né, do Império do Brasil. Então isso foi como se fala, a chaminha para fazer com que em 1889 o exército brasileiro fosse lá e tirasse a monarquia do poder, porque quem não sabe foi o exército que fez isso. Então essas foram as consequências para o Brasil e para os países aqui da América do Sul. Então é isso, gente, essa foi a Guerra do Paraguai. Espero que tenham gostado do vídeo. Me desculpa, eu tô um pouco gripada, então minha voz tá meio estranha. Eu tive que parar várias vezes pra tossir, pra fazer assim. Então me desculpa, mas espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.